E olha que hoje é dia de alegria, porque vamos às... Ossos rodando aqui, ó. Quem tem labirintite... É o Teodolito. Não, mas o Teodolito veio fugindo assim, ó. Tá, eu achei que você era tonto já. Não. Então a gente vai fazer a revisão da aula 82, mas que já é praticamente a mesma da 81, a mesma da 80, porque o assunto é o mesmo. Então eles estão antenados. Né? Hoje na aula foi só aquele detalhe da construção do Teodolito. Foi top, né? Top. Porque aí você consegue, além da prática, você consegue fazer mesmo, né? De fato. Vamos lá então, a revisãozinha básica antes das atividades de sala. Olha lá, nas aplicações das razões trigonométricas, a gente vem sempre relembrando quais as nossas equações, né? Cada uma tem a sua. O seno envolve o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno, o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente coca, ou seja, os dois juntos, né? Os dois catetos. Isso mesmo, coca. E eu sempre fiz uma relação assim quando eu estudava, que quando é o cosseno, a gente pensa que vai ser o co aqui, né? O cateto oposto, mas é ao contrário, é o CA, é o cateto adjacente, tá? E quando é o seno, aí sim que é o cateto oposto. Relembrando agora o passo a passo, não mudou, né? É sempre o mesmo trajeto. Primeiro a gente conhece as partes do triângulo, né? Identifica quem é a hipotenusa, quem são os catetos. Com base nisso, a gente faz o quê? Bom, identifica qual razão usar. É seno? É cosseno? É a tangente? É, essa parte principal, né? Porque se a gente usar a relação errada... Decidiu errado, já era. Errado. Depois, se eu pegar o cosseno e botar cateto oposto, errei tudo. No terceiro momento, a gente monta corretamente as proporções. E no final, calculamos o valor desconhecido, certo? Certo. Beleza? Vamos lá então, e aqui tem um mapa mental bem legal, né? Olha que bacana, vamos lá. Triângulo, retângulo. Então, primeiro passo, identificar hipotenusa e catetos. Depois, qual é o ângulo que eu tenho? É o ângulo alfa? Então, o cateto oposto ao ângulo alfa e o adjacente ao ângulo alfa. Lembrando que adjacente quer dizer vizinho, coladinho. E aí ele traz o bate-o-sino da trigonometria, né? Tanaram, tanaram, tanaram. E aí... é legal quando a gente sabe que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60 e vice-versa, né? Que é o que a gente falou que aqui tem conexão, ó. Seno de 30 igual ao cosseno de 60, do mesmo jeito que o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. São ângulos complementares. Complementares, top. E como o nosso teodolito muitas vezes não vai nos fornecer ângulos notáveis, então precisamos ter como nosso subsídio essa tabelinha aqui, ó. A tabelinha, né, que também tem os valores de 30, 45 e 60, mas em números decimais. Na tabela do bate-o-sino da trigonometria, tem hora que a gente aperta aqui, o negócio vai muito longe, né? Aqui na tabelinha do bate-o-sino da trigonometria, a gente tem valores em fração, né? Valores usando as raízes não exatas. Nesse caso aqui, nós temos, então, os valores aproximados em decimais, certinho? Beleza, certo. E claro que muitas das vezes o exercício dá o norte, né? O exercício vai te dizer, use isso, use aquilo. Então, quando você estiver na atividade de sala, você observa o que o exercício te induz, te conduz, né? Agora, ele vai dar as três opções de valores. Você vai ter que discernir, identificar qual delas usar. Beleza. Combinado? E então, aí, essa aula... podemos entrar na atividade e encerrar a aula sem reforçar. Vão fazer o teodolito? Quero ver. Se unam, né? Junta com os colegas aí, vamos fazer. Vocês vão ver que é uma atividade interessante. É uma aplicação mesmo, né? Uma aplicação da matemática ali na prática. Muito bem. Beleza? Beleza. Hora de praticar e a gente já vai voltar. Isso mesmo! Voltamos! E é hora de resolução das atividades de sala e também aí da nossa charada, porque a gente fez uma perguntinha, né? É verdade. Quando você tinha 40 anos? Eu tinha 40, e se eu nascesse 18 anos, eu ia ter 40 mais 18,
Será? Eleva ao quadrado menos 2. Acho que não. Divide por 3, 9 fora. 9 fora, ele gosta do 9 fora. Belezura, então vamos lá. Pergunta de número 1, vamos tirar as dúvidas. Um estudante usando um teodolito é da mediação. Os Vários. estudantes da mediação, usando o teodolito, mediram a altura de uma árvore, sabendo que ele estava posicionado a uma distância de 6 metros da árvore e visualizou o topo da árvore sobre um ângulo de 65 graus. Observaram aqui um detalhe importante: quanto mais perto do objeto eu estou, maior é o meu ângulo para enxergar o topo desse objeto. A pergunta é: qual é a altura da árvore? Aqui ficou fácil. Beleza. Ficou fácil. Estou a 6 metros, o ângulo é 65. Vamos desenhar marromeno? Vamos lá? Temos a arvorezinha, temos a formação de um triângulo retângulo, né? E a gente sabe que ele quer a altura da árvore. O ângulo é de 65 graus. E a distância que ele está do pé da árvore é 6 metros. Então ficou uma figura dessa forma aí. Isso. Se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, eu quero usar a tangente. Então é esse valor aqui que será utilizado. Tangente de 65 graus é o cateto oposto, a altura da árvore x, e o cateto adjacente, a distância que eu estou da árvore, né? Beleza? Tangente 65, vamos substituir? Tangente 65. 2,14. 2,14. Então, é aqui que a gente coloca, né? E claro, né? Tá dividindo, passa multiplicando, a gente já pode fazer aí direto, né? Igual a x. 2,14 vezes 6, de 12,84 metros. Essa é a altura da árvore. Beleza. Belezura? Belezura. Fácil? Facinho. Simples assim? Bem simples. E se simples. o aluno estiver testando lá as aplicações mesmo, ele vai ver que é mais fácil ainda, né? Porque fica bem prático de resolver. Isso mesmo. Tranquilo, tranquilo. Então vamos de questão número 2. Bora lá. Observando pela manhã a sombra de um prédio no chão, uma pessoa verificou que essa media 63 metros. Beleza, já quando tá aqui, né? os raios do sol faziam um ângulo de 30 graus com a superfície. Baseado nessas informações, calcule a altura do prédio. E aí o interessante é que assim, né? Às vezes o suporte é dado, às vezes o suporte é construído. Então, se não tem o desenho, faça um rabisco, faça um esboço para te ajudar a identificar os elementos. Agora tem exercício que a figura já é fornecida, aí fica mais fácil. Quando a figura não está sendo fornecida, o ideal é a gente fazer o esboço para compreender melhor. Foram dados aqui as sugestões do que usar e a gente é que vai identificar aí, né? Por exemplo, a gente tem cateto oposto, cateto adjacente. Então, coca. Coca é tangente. Tangente de quem? 30 graus, né? A gente poderia usar, o cateto oposto é a altura do prédio e a distância é 63 metros. Poderíamos utilizar a tangente de 30 graus, que é a raiz de 3 sobre 3, mas como foi fornecido em decimal, a gente usa aqui então 0,58. Já sabemos que o 63 está dividindo, vai passar multiplicando igual a x. X vai dar 36,54. Beleza. Uma outra maneira de se resolver um problema desse aqui, ó, né, nós temos aqui a altura de um prédio e a sombra projetada pelo prédio, não é? Ah, sim. Eu poderia ficar, por exemplo, nesse mesmo horário, ao lado desse prédio, se eu estou na situação dessa. Por semelhança, né? E isso, eu fico ao lado desse prédio, meço o tamanho da minha sombra, tenho a minha altura e faço uma relação. A minha altura está para a altura do prédio, assim como o tamanho da minha sombra está para o tamanho da sombra desse prédio. Que foi como foram descobertas a altura das pirâmides do Egito. Perfeito. Tranquilo até aí? Belezura? Aplicar trigonometria tá muito fácil. Né? Podia ser umas 10 aulas, assim. A gente tá fazendo sempre tangente, né? Mas, né? Será que é coincidência? Todas vão dar tangente? Bora ver. É porque essas medidas inacessíveis, a hipotenusa fica meio complicada. Quando é na vertical, né? A altura, né? Então, mas eu estava pensando aqui, lembra que em uma das aulas nós falamos sobre a tirolesa? Ah, sim. Se eu sei o tamanho do cabo de aço da tirolesa,
eu consigo calcular o tamanho do suporte da tirolesa. Verdade. Só verificando qual que é o ângulo E da aquele base. exemplo que a gente deu da ponte também, a gente não resolveu nada, né? Só mostrou também, mostrou, né? Dava pra isso. gente também elaborar um problema. Vamos lá, então, agora mais uma questão de número 3. Um navio quer aportar em terra firme. Um farol de 36 metros de altura já o avistou. De acordo com a figura, a que distância o farol se encontra do navio? Beleza, então a gente tem aqui um triângulo retângulo, se a gente observar bem, Já está ali, né? ó. Tá formado aqui. O ângulo é de 10 graus, então ele já nos deu aqui o seno, o cosseno e a tangente de... na verdade, deu seno de 10 ou cosseno e tangente de 60. Por que será? 60? Eu acho que... Não, eu acho que é 10. Eu acho que... Quer ver olha na tabelinha lá? Tem como botar na tabelinha rapidinho? Mas eu acho que é 10 ali mesmo. Né? Porque faltou só corrigir. 098, 018 na tabelinha lá na revisão? Vamos só ver lá na revisão. 10. É de 10. Ó. Olha lá, ó. 098 e o 018. Então tá, Só então faltou, vamos corrigir aqui. Agora. Não é cosseno e... Perdão. De 60, é de 10. É que às vezes copia e cola do anterior, né? E aí ficou um equívoco aqui. Ainda bem que o valor estava certo. De digitação, né? 10 e 10. Pronto. Beleza. Então vamos lá, então eu tenho a mesma coisa, né? O cateto oposto, que é a altura do meu farol, e o cateto adjacente, que é a distância do navio até ele. Beleza. Então, de novo, vamos aplicar usando a tangente. Tangente de 10 graus vai ser igual ao cateto oposto, 36 metros. E o cateto adjacente, que é o que eu quero, x. Quem é a tangente? De 10? Tangente 0,18. Vai ser igual a 36 sobre x. Vamos trocar as posições aqui? Vamos. Podemos, né? É o mesmo que multiplicar cruzado, tá? Trocando as posições, ficamos com x é igual a 36 dividido por 0,18. É o mesmo que 3.600 dividido por 18. Acrescenta 2 zeros e corta a vírgula, né? Vai dar 200? Isso mesmo. Então, a distância é 200 metros. Beleza. Legal, né? Eu adoro. Gosto muito desse conteúdo. Cara, a geometria aplicada é muito gostosa, né? Ainda mais quando o aluno consegue enxergar, assim, onde que está acontecendo, o que está fazendo. Né? E aí a gente sai da sala de aula e olha só, sai da sala de aula, esse teodolito é o desafio. A gente quer ver fotos, quer ver vídeos de vocês usando esse instrumento. Muito bom. Muito bom. Vamos lá, então, agora para a pergunta do Se Liga no Enem, que é a de número 4. Suponha que a rampa do Palácio do Planalto, em Brasília, forma com o solo um triângulo retângulo de vértices A, B e C. Estão enxergando ali o triângulo? Tá meio coisinho, mas dá para enxergar aqui, né? Tá ali o triângulo. Beleza, aqui tem 9 metros a distância, né? Se sua inclinação com relação ao solo é constante de 26 graus, e aqui quando ele fala constante, tá? É interessante porque assim, eu poderia espichar essa ponte aí, essa rampa, o tamanho que fosse. O ângulo ali embaixo ia continuar o mesmo. Nós que estudamos na aula, nós sabemos disso. Semelhança de triângulos. Ele na questão colocou lá constante para garantir que é semelhança de triângulos. Taranã. E a distância com a base do ponto B até o ponto C é de 9 metros, já está ali, 9 metros. A distância do ponto A até o ponto C, ou seja, a altura que está ali, é quanto? Beleza, né? Então ele está querendo a altura e, claro, a gente pode usar, então, de novo a tangente, cateto oposto, que é o x aqui, ó, pelo cateto adjacente, que é o 9, né? Então, tangente de 26 graus, né? Isso. 26 graus, o cateto oposto é o x, que é quem eu vou descobrir, e o cateto adjacente é o 9. Tangente de 26, bora lá, 0,488? 0,488 igual a x sobre 9. Tá dividindo, vai passar multiplicando. Então, o meu x vai valer 0,488 vezes 9. Deixa eu apagar. Vezes 9. É quase que 9 vezes 0,5, né? Beleza? Porque 0,488 é quase 0,5. Beleza? Então, vai dar 4,392 metros. Beleza? Beleza. Joia? Joinha. Muito bom. Então, fizemos 4 exemplos aí bem aplicados, né?
Seja de farol, de navio, tem de altura de prédio, de sombra, tudo mais. Top? Essa aqui é uma das questões que caiu no Enem, ó. Então a gente pode ver que não é difícil, né? É só enxergar o triângulo retângulo. O grande desafio é justamente esse. No meio da prova, no meio do exercício, primeiro fazer a leitura bem tranquila da questão. Depois, ele falou de trigonometria, ele falou de Pitágoras, ele falou de quê? Beleza, já fiz uma localização temporal do conteúdo, já sei qual conteúdo ele está falando. Depois daí, o desafio maior foi encontrar o triângulo retângulo, que estava aqui no desenho. O desafio pior, que é o mais fácil, porque você olha para a folha e já vê o triângulo. Tá lá, tá desenhado. Pronto, né? E vamos de brincando com os números, então? Hora de desvendar o mistério lá. Olha lá. Eita. Era uma charada? Era o que mesmo? Vamos ver? Era um mistério, um enigma. Um enigma? Muito fácil, né? Usando o raciocínio lógico. Olha lá. A charada era... Sabendo que eu tenho 40 anos de idade... Só isso? A pergunta é... quantos anos eu teria se eu tivesse nascido há 18 anos atrás? Muito bem. E aí, vocês responderam o quê? Vamos junto aqui? Sabendo que eu tenho 40, não, eu não tenho. Um dia que eu chegar lá, você me conta quando eu chegar nos 40? Eu aviso, eu te aviso. Ai, já dei a resposta. Tu me avisa quando eu chegar nos 40? É, né? Então tá, eu não tenho 40, mas um dia eu chego lá, se Deus quiser, com saúde. E quantos anos eu teria se eu tivesse nascido há 18 anos atrás? Quantos? 18, né? Se eu nasci há 18 anos atrás, com certeza 18. Eu tenho só um pouquinho mais. 25. 25 é o número quadrado perfeito. Quadrado perfeito. Não, esse 25 é perfeito. Perfeito, né? Esse é. Não, brincadeiras à parte, que idade a gente não precisa estar revelando, né? Como é que é? Os meninos ficam lá na escola que eu estou dando aula presencial, eles ficam, professora, quantos anos você tem? Eu digo, não, esse negócio a gente não mexe com isso, não. Aí eles falam, então quantos anos a senhora tinha quando teve a sua filha mais velha? Porque aí eles fazem... matemática básica, lógica. Sabem que ela está no 9º ano, né? E por volta dos 14. E você fala assim, eu tinha X. E hoje eu tenho X mais 15. Pronto, resolve o sistema e tudo bem. Acabou. Beleza, né? Então, às vezes os alunos com pressa, né? Já somos 40 com os 18 e nem faz a linha de raciocínio. Ou então diminui, né? Ou diminui, verdade. Mas, claro, se eu nasci há 18 anos atrás, eu só posso ter 18. Finalizando a nossa aula, muito legal. A gente fez muitas aplicações, né? Da trigonometria no triângulo retângulo. Esse triângulo é famoso, né, professor Maurício? A gente conseguiu fazer muita coisa nele. E olha que ele vem desde antes de Cristo, né? Já tem registros lá falando desse triângulo. Então ele está na moda há muito tempo. Que não sai. E para bons matemáticos, né, que almejam aí um curso de arquitetura, né, ou outras áreas mesmo, essa matemática é muito importante. E se ele está na moda, já é assunto que vem para as próximas aulas. Moda? A gente agora dá uma relaxada aí com relação à trigonometria e o assunto que vem pela frente é estatística. Já? Legal também, né? Tem paródia, tem também. A gente viu que essa... Lembra, paródia? Claro. Fui eu que... Não, mas é porque da última vez que a gente tentou cantar ela ao vivo lá Presta fora, atenção. ela não foi. Não fluiu? Travou um pedaço. Não, mas tem hora que a gente esquece, mas já a gente lembra. Então, na próxima aula, o assunto, a gente muda o penteado e vem com outro assunto aí para trabalhar com vocês. A gente falou que essa unidade 3 ia ser bem diversificada, né? E vai dar um embasamento bem legal para o 2º ano. Beleza? Ficamos por aqui, sempre daquele jeito. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.